Jordão, eu vejo muito o seguinte: vamos passar na prática. Vamos pegar um produtor rural que hoje ele tem o embargo. Hoje, se for pegar quase todas as propriedades, o pessoal fala: vou parar de criar, proibido criar boi em área embargada, em São Fé do Xingu. Eu sempre falo muito com os políticos, com os governantes, você não tem noção da dimensão do que você está falando, o tamanho do problema que você está falando. Nós estamos falando de quantos mil bois, quanto que representa isso na balança comercial, quanto representa isso no PIB, quantos votos isso representa numa eleição. Então é muito fácil eu chegar na mídia, chegar lá fora e falar, vou proibir a criação de gado em área embargada. A lei, eu seria leviano como advogado, se eu falasse que é possível criar gado em área embargada. Não, não é. É proibido. Isso é fato, está na lei, está no decreto. Mas e o produtor que quer sair dessa ilegalidade? Ele quer voltar a desembargar. A área do desembargo, a gente tem visto, inclusive, aqui a gente faz até uma crítica, muitas pessoas, o senhor Mauro até falou agora há pouco de pessoas que estão vendendo dificuldades, que é interessante vender dificuldades, mas a gente tem visto também no nosso meio, né, muitas pessoas vendendo uma facilidade que não existe, vendendo uma situação. Hoje a gente vê muitos profissionais, tanto na sua área quanto na minha, da advocacia, vendendo uma utopia, vendendo uma saída impossível e lucrando dinheiro em cima desses produtores rurais que já se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade financeira. Muitos dos que nos procuram que hoje já gastaram dinheiro com outros profissionais, e a gente entende por que eu trouxe o Jordão aqui, porque a gente sabe que é um cara sério. E hoje a nossa preocupação é o seguinte: o embargo. Para me desembargar uma área, eu tenho que validar um PRA, eu tenho que sair do PRODES, eu tenho que fazer uma LAR, eu tenho que fazer uma adequação. E para me sair do PRODES, como é que eu faço? Então, Jordana, qual que é a sua leitura hoje? Você que conhece muito bem, principalmente o sul do Pará, a realidade das propriedades, desse produtor que quer sair da ilegalidade, seja ela um auto de infração, um termo de embargo, um PRODES. Na atual conjuntura legal, jurídica e política, você tem visto essa porta de saída larga ou muito estreita? Como é que você vê, o que você tem a dizer a esse produtor que vai, talvez com essa live, ele startar uma vontade na cabeça dele, falando, não, a partir de amanhã eu vou procurar me regularizar. Quais são as dificuldades, os empecilhos, os entraves que ele vai encontrar no meio do caminho, para depois ele passar a buscar ser um seu Mauro Lúcio na vida, no sentido de sustentabilidade, de produtividade, mas primeiro eu tenho que me regularizar. Qual que vai ser o corredor que ele vai atravessar e a porta para ele sair? Existe? Eu acho que tudo parte da aprovação do CAS, né, validação do CAS, e da adesão ao PRA. Então, acho que tudo começa na aprovação do CAR, na sequência, se houver passivo ambiental na propriedade, porque se a fazenda estiver toda legal, tiver as APPs e a reserva legal, e não tiver desmatamento, é ilegal, ela não precisa do PRA. Ela já fica regularizada na hora que concluir a análise do CAR. Mas, tendo algum passivo, esse passivo é resolvido no PRA. Então, como o Estado do Pará foi um dos primeiros estados brasileiros a criar o decreto de regularização ambiental, então o que falta é implementação de processos. E aí a gente tem que discutir o seguinte: sabendo da dificuldade, sabendo do quanto é custoso, a gente precisa de processos simplificados que atendam a técnica, o jurídico e principalmente o econômico, para que o produtor possa acessar a legalidade. Então a gente tem que criar esses processos. Tem algumas questões que a gente tem observado nas conversas, em reuniões, que é, por exemplo, a atuação do Estado no sentido de regularizar. Então, vou citar um exemplo. O Estado tem 310 mil SICAR ativos hoje no Banco do Estado. O Estado pega esses 310 mil SICAR e resolve analisar. Então, ele notifica 10, 15 mil produtores de forma aleatória. E desses 10, 15 mil produtores, talvez 5%, 10% retorna atendendo a notificação e todo o outro serviço é perdido.
Então, eu acho, por justiça, que o Estado deveria fazer uma lista de produtores rurais que querem se regularizar, né? E utilizar a estrutura do Estado de análise e de regularização para atender quem de fato quer. Então, ele tem que dar essa condição para o produtor, ao invés de fazer isso de forma aleatória e muitas vezes perder 80%, 90% do serviço, porque aqueles que são notificados, muitas vezes eles não são nem localizados, faz a notificação o proprietário, faz a notificação para o técnico, o processo já está nas SEMAS há 3, 4, 5 anos, e aí o produtor não é nem localizado para cumprir aquela notificação, e todo aquele trabalho da estrutura do Estado para tentar resolver o problema dele é perdido. Então tem uma série de questões relacionadas. De qualquer maneira, o que a gente prega, o que a gente tenta organizar, eu e o Mauro, quando a gente era presidente do sindicato, nós começamos a discutir com o Ministério Público questões relacionadas à regularização, o desmatamento ilegal pós-2008 do PRODES, aquela área desmatada necessariamente pela legislação, ela vai ter que ser isolada e restaurada. Então, esse é o procedimento básico. E a gente propôs e desenvolveu um sistema, e esse sistema está em fase de implementação aí no estado do Pará, e a gente acredita que vai dar um alento muito grande para o produtor rural, que tem pequenas frações de desmatamento e queira regularizar. A gente está trabalhando agora junto às SEMAS, nós estamos na etapa final de integração de sistema, verificação de banco de informação, prestação de conta com a própria SEMAS dos processos. A gente acredita que isso deve estar em funcionamento até o final do mês de junho, então a partir do segundo semestre desse ano a gente já tem esse processo, e basicamente para o produtor retornar ao mercado formal, que isso é um problema, né? O produtor, ele muitas vezes ele pratica um ilícito involuntário. Como é que é ilícito involuntário? Ele vai, por exemplo, pede o tratorista dele para limpar uma juquira e o tratorista vai lá e derruba um pedaço de mato, né? Até para agradar o patrão muitas vezes. Então ele pratica ali o ilícito involuntário de 6, 7 hectares, ele fica em possibilidade de comercializar. E muitas vezes ele precisa dessa comercialização para manter a estrutura dele de família, de empreendimento, de produção. E aí vem uma série de outras questões relacionadas, da problema fiscal, por exemplo, que precisa vender boi em nome do outro e tal. Então vai criando aquele brote na vida do produtor. Então a gente acha que relacionado ao desmatamento, que com certeza é o maior problema, né? A gente consegue trazer uma solução para aquele produtor com pequenas frações de desmatamento que queira começar o processo de regularização das áreas. A gente tem que lembrar, doutor Vinícius, que para regularizar produtor, se você pegar todo o aparato legal brasileiro, só não é passível de regularização aquele que está com a fazenda dentro de terra indígena, demarcada, e dentro de unidade de conservação e proteção integral. Então, todos os outros produtores, se você pegar a legislação, eles têm algum meio legal para se regularizar. O problema da regularização ambiental e da regularização fundiária é que ela demanda dois jurídicos junto com o técnico. Então, você tem a lei escrita, você tem o Código Florestal aprovado há mais de 10 anos, 12 anos, mas você não tem a estrutura do Estado, a estrutura técnica do Estado, para atender o produtor de forma necessária para poder promover a regularização das propriedades. Pessoal, esse sistema que o Dr. Jordão falou, eu tive a oportunidade não de conhecer, mas como a gente é curioso, eu dei uma lida já em alguns documentos que já existem, e a gente não vai adiantar muito, porque ele está em desenvolvimento, em fase final, mas até onde eu li, eu entendo que é a solução de muitos problemas, principalmente daquele produtor rural, que ele está regularizado, ele vem... o involuntário que o senhor falou. O senhor falou muito bem na questão do involuntário. O senhor está de parabéns pelo sistema, pela iniciativa, por conseguir se adequar, que é muito, muito difícil. Então, é muito penoso, a gente sabe das dificuldades do senhor. O senhor pode ter certeza que será uma revolução na questão da regularização, e onde eu sempre falei que eu não mexo com PRODES, eu sempre falo. Muita gente me procura no escritório, doutor, eu tenho PRODES. Não faço. Por quê? As pessoas que me procuraram até hoje não me inspiraram confiança e eu não achei uma saída viável, execuível para resolver esses pequenos PRODES. E analisando os documentos relacionados a esse programa do senhor, esse sistema do senhor, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, eu confesso que me
me aflorou uma esperança novamente. Eu estou ansioso para que volte, inicie logo esse processo.